Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus, uma jornada no Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. Bom dia, Lídia! Esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. Bom dia! Nós estamos nos cuidados de Deus e hoje vamos para Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a nossa primeira estação. O altar da Arca da Aliança está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Quando nós lemos a palavra evangelho, ela significa boas novas. Então vamos ler de novo. Irmãos, venho vos lembrar as boas novas que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Bom dia, Rita. O Evangelho é uma boa nova. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 1. E nós ouvimos estas boas novas. Vamos ver o que acontece quando a gente ouve as boas novas do Evangelho. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, ou seja, vocês, eu e você, depois que ouviste a palavra da verdade, Paulo fala, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ou seja, a boa nova da vossa salvação, tendo crido nesse evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, um evangelho nos foi anunciado. Nós ouvimos estas boas novas. E estas boas novas entrou em nosso coração. Vamos lá para Lucas. Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, vamos ver, voltar, Lucas 2, não, Lucas, nascimento de Jesus, capítulo 2. Os anjos dizem, não temas, capítulo 2, verso 10, não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria. E antes eles tinham dito assim, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E a multidão de anjos diziam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que ele quer bem. Uma boa nova nos foi comunicada. O que é essa boa nova? Nós estamos aqui no quê? Manhã com Deus. Nós estamos fazendo o tabernáculo, o caminho do tabernáculo. Nós estamos na primeira estação. A primeira estação é onde está a Arca da Aliança. Em frente da Arca da Aliança tinha um véu. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a embaixo. Dizem que o véu é um couro de 10 centímetros de espessura. Um homem não teria força para rasgar o véu. O véu foi rasgado de cima a embaixo. Por que que esse véu foi rasgado? E por que que esse lugar escuro, chamado lugar santíssimo, ficou sem o véu? Efésios, capítulo 2, no versículo de número 17. E vindo quem? Vindo Jesus. Vindo Jesus, evangelizou a paz. Evangelizou a paz a quem? A vós outros que estáveis longe. Quem são os que estavam longe? Os gentios.
E a paz também aos que estavam perto. Quem são os que estavam perto? Os judeus. Dos gentios e dos judeus, Deus fez um novo homem. E aí ele fala no verso 18: porque por meio de Jesus, ambos temos acesso ao Pai, à Arca da Aliança, em um mesmo Espírito. Veja, nós ouvimos o Evangelho. Que é o Evangelho? Deus está se reconciliando com o homem por meio da morte do Cordeiro, porque ele descarregou no Cordeiro a sua ira, e na ressurreição do Cordeiro, ele nos fez justos, ele nos fez santos, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida, e ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Agora, este Espírito Santo, ele nos dá a condição de irmos para a Arca da Aliança, entrarmos na presença de Deus. E é interessante que Paulo diz assim: vocês estão perseverando nesta verdade. Significa que estar na presença de Deus não é algo natural, é algo de consciência. Naturalmente, nós preferimos estar em uma cama, dormindo, passeando, lendo um bom livro, mas nós estamos nos colocando conscientemente na presença de Deus. Isso exige perseverança porque é contrária à natureza. Se daqui 10 anos nós voltarmos a entrar na presença de Deus, nós vamos ter que nos esforçar tanto quanto hoje. Mas por que nos esforçamos? Porque não é natural entrar na presença de Deus, visto que Deus mora no céu e nós estamos na terra. Então, naturalmente, temos que espiritualmente, temos que levantar a nossa cabeça. Espiritualmente, temos que nos conscientizar que estamos diante de Deus. Isto é andar com Deus. É eu estar... Como dois andarão juntos se eles não estiverem de acordo? Como é que Deus vai andar comigo se eu não quero andar com Ele? Se eu não me disponho conscientemente a me colocar na presença dEle? E isso exige uma perseverança, isso exige um treinamento, isso exige uma mudança na nossa forma de pensar. Faz uma conta. Nós temos 24 horas no dia. A gente dorme, eu durmo em média 5 horas. Então tem gente que dorme 8 horas. Mas a gente fica 5 ou 8 horas dormindo e ali a gente não percebe a presença de Deus porque estamos dormindo. Mas e ao longo do dia? Quanto tempo nós levamos para voltar o nosso pensamento a Deus? Muitos passam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, aí ele volta e diz: eu passei 5 horas sem voltar os meus pensamentos a Deus. Então Paulo está falando que a perseverança é fazer a nossa mente voltar para a presença de Deus. Isso exige um treino diário. Se nós não perseverarmos nesta verdade que o véu foi rasgado e que nós podemos entrar a qualquer momento, nós vamos descobrir que a gente entra só uma vez no dia. Isto é muito pouco para o tanto que Deus fez para nos colocarmos na presença de Deus. E isso é boa nova. Isso é motivo de profunda alegria. Os anjos ficaram admirados, porque o homem que está na terra pode subir no céu. O anjo mora lá no céu, ele sabe como é bom lá. Mas ele fica admirado que o homem passa a ter a capacidade de voltar para a presença de Deus todo momento que ele deseja. Pai, nós precisamos adquirir essa consciência para andarmos com Deus. A consciência de que está aberta a porta do céu, que nós podemos entrar a qualquer instante, não é uma vez por dia, só no momento de culto ou no momento de adoração, não, é qualquer momento, é sempre, é todo momento. Pai, nos ajuda
a estarmos conscientes, a perseverarmos nessa atitude de estarmos sempre nos voltando para a tua face. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O nosso segundo verso está logo no verso 2, nosso altar de ouro. O verso 2 diz assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Nós somos salvos por Jesus Cristo, se retivermos a palavra. A salvação, ela tem 3 estágios. Nós já estamos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos. Nós já estamos salvos, recebemos um novo Espírito. E esse Espírito está unido ao Espírito de Deus e está selado. Quando ele subir, ele vai receber um corpo glorificado. Então, o Espírito nosso está absolutamente salvo. Estamos sendo salvos. A nossa alma depende de um processo de santificação, um processo de restauração. Nós temos que sermos curados das nossas memórias antigas. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar para andarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E nós temos que olhar para o futuro segundo a palavra de Deus. Então a nossa alma, ela passa por um processo de salvação. Ela precisa ser salva. Ela precisa se lembrar de que ela tem um espírito. A alma, ela é muito voltada para o corpo. Ela o tempo todo o corpo tem fome, ela reclama. O corpo tem sede, ela procura água. O corpo quer deitar no sofá, ela procura um sofá para deitar. Então a alma é muito escrava do corpo. Ela não quer se colocar em sacrifício. Ela não quer colocar em disciplina. Ela não quer mudar de atitude. Ela não quer criar novos hábitos. A alma, ela é muito preguiçosa. Por isso que a gente precisa perseverar para fazer a alma voltar para o Espírito e aprender de Deus e andar com Deus. Isto exige um tratamento na alma. Isto significa estamos sendo salvos. E o nosso corpo, ele nunca vai mudar até chegar ao arrebatamento, quando ele for glorificado. Então o corpo, ele vai ser sempre fraco. À medida que a idade avança, o corpo enfraquece cada vez mais. Cada vez o corpo ressente a vida. Então o corpo não tem jeito. O corpo é corrupto por natureza. Então o que pode Deus é vivificar o corpo, sustentar o corpo, mas uma hora o corpo vai ao pó. Então o corpo precisa ser salvo também, sendo glorificado, recebendo um corpo glorificado. Mesmo que a pessoa morra, o corpo dela vai ser recuperado mediante um corpo glorificado. Então nós já estamos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos no futuro. Já estamos salvos no Espírito, a nossa alma está sendo salva deste mundo e o nosso corpo será salvo no final, quando formos ressuscitados. Então ele vem e fala, você vai ser salvo, então ele está falando da alma, não do Espírito, se você reter a palavra de Deus. Agora, observa um detalhe. Agora de manhã, nós temos a palavra do dia. E a gente ouve a palavra do dia, mas logo a gente esquece. Ou a gente está lendo um versículo aqui da Bíblia, mas logo a gente esquece. A gente não retém aquela palavra. Porque a gente não retém aquela palavra, ela não serve de indicativo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que lá em Israel,
lá no deserto, eles recebiam o maná. Todo dia caía o maná. Então aqui eu tenho 3 canetas. Cada caneta, 4 canetas. Cada caneta é um maná. Então tem aqui a Rita, tem a Lídia e tem eu. Ok, o maná caiu. Caiu 4 maná. A Rita vem e pega este maná. Ficaram 3 manás. A Lídia pega esse maná. Ficaram 2 manás. Eu pego este maná. Sobrou 1. Como não tem mais ninguém aqui, ficou um maná. Os outros 3, cada um ficou com um maná. Agora, eu peguei este maná aqui. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Aí é o 4º maná. Ele pegou o 4º maná. Eu peguei esse maná no deserto, certo? Eu peguei esse maná. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios que estamos lendo, ele tem 58 versículos. Portanto, ele tem 58 manás. Presta bem atenção. Ele tem 58 manás. Aqui eu tenho 4 manás. Eu posso pegar 2 manás vermelho, um branco e um azul. Ok? Tem 58 versículos. O versículo que eu estou pegando agora é o versículo 2. Diz assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. Eu estou pregando agora a palavra do verso 2. Diz 1 aos Coríntios capítulo 15. Você pegou essa palavra. Agora, não tem mais nada. Eu só tenho a palavra que é o verso 2. Eu peguei essa palavra. A Bíblia tem, 30 mil versículos, mas eu peguei essa palavra. É com essa palavra que eu tenho que caminhar nesse dia. O que a pessoa faz? Eu falo assim para ela, lê essa palavra, e ela lê. Aí eu falo assim para ela, o que a Bíblia está dizendo? Aí ela levanta a cabeça e responde. Quando ela levanta a cabeça, ela pensa num outro versículo, não naquele versículo que ela leu. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia tem, vamos lá, sei lá quanto, 30 mil versículos. Você não pode ter 30 mil versículos na tua cabeça, você só pode ter aquele que você está lendo. Quando você lê um versículo da Bíblia, você ficou comprometido com aquele que você está lendo e você não pode mais pegar nenhum outro depois daquele. Aquele é o teu maná e você tem que andar com aquele maná ao longo do dia. Se você falar, não, César, eu lembro de 10 versículos, então eu vou lembrar de 10. Não, você está diante de Deus para pegar o teu maná do dia. E uma vez que você pegou aquele maná, você tem que grudar naquele maná, porque é aquele maná que vai dar a experiência com Deus na tua vida naquele dia. O nosso problema é que a gente não pega o maná. A gente acha que lembrar de 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos é lembrar da palavra de Deus. Mas a gente não para no versículo para ter experiência com ele. Então é a mesma coisa de você ficar folheando um livro. Você folheia, mas você não está lendo nada. Se alguém perguntar, você nem lembra do que leu. Então aprenda isso. Escolha um versículo e fique naquele versículo ao longo do dia. Você pode lembrar de 30 versículos durante o dia, mais um. Todas as vezes que você lembrar os 30, você tem que lembrar um. Então eu lembro do versículo 2 e lembro do 10. Lembro do 2, lembro do 15. Lembro do 2, lembro do 20. Lembro do 2, lembro do 40. O 2 é onde eu estou parado. O 2 é o meu maná. Pai, que nós possamos aprender a reter a tua palavra. Às vezes a gente acha que saber muito é reter. É verdade que precisamos conhecer tudo, mas nós temos que pegar uma palavra, um maná. É o maná daquele dia. É aquele maná que nós temos que ao longo do dia segurar ele até o final e não deixar ele ir embora. Senhor, nos ajude a entender isso. Nós temos que grudar em um maná, um versículo bíblico,
Podemos lembrar todos os outros, mas temos que aquele versículo tem que ser lembrado sempre, ao longo daquele dia. Esse é o nosso maná. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu percebo que na manhã com Deus, nós temos certas coisas que é lição aprendida. A Lídia faz o resumo do dia. De repente alguém podia escrever assim, ó, lição aprendida. Essa é a lição do dia. Essa é a lição que a gente tem que segurar. E essa é a lição do dia desse dia, né? Nós temos que segurar o maná e escrever lá. Isso a gente não pode esquecer. Nós temos que segurar o maná. Vamos agora para o café da manhã, que é o pão. Nós vamos comer o pão. E está no verso 3 e no verso 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu não sei se você sabe, eu creio que sabe, né? Mas quando eu falo você, tem muitas pessoas que assistem depois desse horário Amanhã com Deus. No Instagram, todo dia, eu escrevo um versículo do Evangelho de João. Eu comecei no capítulo 1, no verso 1, e eu estou no capítulo 8. Não sei qual é o verso, não sei se é o verso 12 ou 13. Todo dia eu falo sobre uma palavra e eu fico nesta palavra até eu completar o entendimento dela. Então eu posso ficar num versículo 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois eu passo para o outro. E nesses dias, coincidentemente, eu estou falando de que Jesus disse, quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso, que Jesus morreu, ele morreu, e aí Jesus diz assim, olha, quando eu for levantado, quando a gente lê o Evangelho de João, ele explica, quando Jesus for levantado significa morrer na cruz. Mas acontece que muitos romanos, ou muitos judeus, morreram crucificados. Por exemplo, Jesus morreu crucificado, do lado dele tinha um ladrão, do lado dele tinha um ladrão. 3 pessoas morreram crucificadas na mesma hora que Jesus estava morrendo, certo? Jesus, um ladrão, 2 ladrões. Nós temos o Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, o Evangelho de Jesus segundo João e o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não temos o Evangelho do ladrão segundo o ladrão 1 e não temos o Evangelho do ladrão segundo o ladrão 2. Por quê? Jesus disse, se você olhar para a cruz, você vai descobrir que eu sou. Essa palavra, eu sou, é a palavra que Deus deu a Moisés, dando o seu nome. Diga ao povo de Israel que eu sou, enviou você para libertar Israel. Então, eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. E Jesus diz assim, se você olhar para mim, olha bem para mim, você vai perceber que eu vou morrer. Mas quando eu morrer, 2 ladrões vão morrer junto comigo. Então você tem direito a olhar as 3 pessoas que estão na cruz. Um ladrão, Jesus, outro ladrão. Aí morreram. Acontece tudo igual. Um ladrão é descido da cruz, Jesus é descido da cruz, o outro ladrão é descido da cruz. Aí acontece de novo tudo igual. Pega o ladrão, põe no túmulo. Pega Jesus, põe no túmulo. Pega o ladrão, põe no túmulo. Tudo igual. Agora você continua olhando. Olha para o túmulo do ladrão, olha para o túmulo de Jesus, olha para o túmulo do ladrão. Passa o primeiro dia, tudo igual. Passa o segundo dia, tudo igual. Passa o terceiro dia. A pedra do túmulo do ladrão, fechada. A pedra do túmulo do ladrão, fechada. A pedra do túmulo de Jesus, aberta. Uns panos colocados em cima de uma tumba, no lugar onde estava o corpo deitado.
Jesus não está ali. Onde está Jesus? Ele está lá fora. Ele encontra com Maria e diz: Maria, sou eu. E Maria, mas... E aí o anjo chega para Maria antes e diz: ele ressuscitou. E Jesus diz: sou eu. E aí Paulo vem e diz: e ao terceiro dia ele ressuscitou segundo as Escrituras. Como é que nós sabemos desta verdade? Estamos lendo a Bíblia. É a Bíblia que está nos dizendo. Nós não estávamos lá. Nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João falando para nós que ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo também não estava lá, ele ficou sabendo pelos apóstolos, pelas testemunhas. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Esta verdade significa que ele venceu a morte. Agora, Rita, Lídia e Paulo, eu vou pedir para vocês dizerem o nome de Deus no Antigo Testamento. Jesus disse: quando eu morrer na cruz, vocês saberão que eu sou. Esse é o nome de Deus. Será que alguém pode escrever o nome de Deus no Antigo Testamento? Eu sou. Esse é o nome de Deus. Será que você pode escrever o nome de Deus do Antigo Testamento? Digita bem rapidinho. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Escreva rapidinho. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Escreva rapidinho, vamos. O tempo está passando. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Jesus disse: quando Paulo, eu pedi o nome de Deus. Você falou: eu sou. Eu sei que você é o Paulo. Lídia, eu sei que você é a Lídia. Eu pedi o nome de Deus. Eu sei que você é a Lídia. Eu pedi o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Eu estou escrevendo: eu sou. Eu sei que você é a Lídia. Você é a Lídia, eu sei. Eu conheço você. Eu sei que você qual é o nome de Deus? O nome de Deus se identifica com a nossa pessoa. Quando eu declaro o nome de Deus, eu estou dizendo: eu sou. Porque eu tenho o Espírito de Deus. Veja como que ele se identifica conosco. Ele diz assim: quando você usar o meu nome, você se torna o meu representante. Quando você usar o meu nome, você se torna a minha testemunha. Eu sou. Eu sou a imagem de Deus. Eu sou. Por isso Paulo disse: ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a gente descobriu que ele é. E quando ele pede para a gente dizer o nome dele, eu me identifico com ele. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a expressa imagem de Deus. Eu sou. Por isso que Paulo diz: ele ressuscitou. E quando nós o enxergamos, nós descobrimos que nós também temos uma nova vida. Porque ao ressuscitar, ele nos justificou, ele nos santificou, ele nos tornou uma nova criatura, ele implantou em nós a sua natureza divina, ele colocou em nós o seu Espírito Santo, de forma que eu me tornei a imagem de Deus. Eu sou. Pai, me ajuda a lembrar que quando eu declaro o teu nome, eu me declaro tua testemunha. Porque não tem como eu dizer o teu nome sem eu me identificar como tua testemunha. Eu sou. Eu sou. Eu não tenho como explicar para o outro que o eu sou não sou eu. É uma contradição. Eu sou, eu sou. E se eu estou dizendo que eu sou, então eu estou dizendo que o Deus que habita em mim expressa em mim a imagem dele. Então eu e o Deus somos um, porque estamos unidos pelo mesmo Espírito de Deus. Eu sou.
Esse foi o nosso café da manhã. Verso 44. É a luz sobre esse café. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. O que nós estamos enxergando aqui? Um corpo natural. Mas nós também temos um corpo espiritual. Às vezes, eu vou orar por uma pessoa e eu tenho uma visão do corpo natural dessa pessoa. Aliás, uma visão do corpo espiritual dessa pessoa. Eu tenho 1,78 m de altura. Esse é o tamanho do meu corpo natural. Qual é o tamanho do meu corpo espiritual? Qual é o tamanho do seu corpo espiritual? Vamos ver se existe diferença entre o meu corpo natural e o meu corpo espiritual. E para vermos se existe diferença, vamos para Hebreus capítulo 5. A esse respeito, verso 11, tenho muita coisa a dizer, difícil de explicar, porque você se tornou tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando você devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido desde a tua conversão, você tem novamente necessidade de que eu ensine a você os princípios elementares dos oráculos de Deus. Você se tornou como necessitado de leite, não de alimento sólido. O alimento leite, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso significa que nós podemos ter 1,78 m de altura no nosso corpo espiritual, ou podemos ser um bebê, como se fosse recém-nascido, mesmo passando 40 anos de convertido. Porque a gente ficou tardio em ouvir, não adquire experiência na palavra de Deus, não pega esse versículo que é o maná e fica com ele, batalhando com ele ao longo do dia, fica lendo aqui, fica lendo ali, fica lendo lá, não entende nada do que está lendo, acha que sabe alguma coisa porque tem um monte de versículo memorizado, mas na verdade não tem experiência, porque o mantimento sólido é dado para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o bem, não somente o bem, mas também o mal. Então tem muita gente que tem 40 anos de vida cristã, mas aos olhos de Deus ele é um bebê, porque ele sequer saiu das primeiras palavras da Bíblia, ele não mal sabe o beabá. Estes são aqueles que ouvem um minuto a palavra de Deus e já não suportam mais. Eles não suportam uma exposição de 1 hora. Deixa eu te dizer, se você ouviu uma história de um pastor e ele foi chamado para pregar na África, e ele subiu no púlpito todo empolgado, e aí ele falou, quando deu 1 hora, ele parou. Quando ele parou, a igreja inteira ficou olhando para ele, e ele ficou olhando para a igreja. Aí o outro pastor da igreja chegou para ele e falou, ué, por que você parou? Ele falou, já deu 1 hora de mensagem. Ele falou, 1 hora? Nós ouvimos o evangelho por 4 horas seguidas, você só pregou 1 hora, tem mais 3. Imagina agora esse pastor ter que falar 4 horas seguidas. Ele só tinha falado 1 hora. E tem gente que não aguenta ouvir o evangelho por 5 minutos. Como que ele quer ser adulto?
Ele é nada mais do que uma criança. Pai, que nós possamos, Senhor, entender que nós temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual precisa deixar de ser criança para ser adulto. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade cognitiva para ter pensamentos de Deus e não pensamentos nossos, pensamentos do velho homem. Nós temos que aprender os princípios de Deus, nós temos que aprender a doutrina de Deus, nós temos que aprender a palavra de Deus, e nós temos que pegar essa palavra, capturar, guardar e ter uma experiência prática com ela. Nos ajuda a não ser mais bebê, mas adultos, maduros, experientes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa... Saímos agora do lugar santo, nós vamos para o pátio do tabernáculo, a pia de cobre. A pia de cobre está no verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 15. Esse versículo é o versículo. Esse é o versículo do eu sou. Eu sou. Escreve de novo aí, Rita. Lídia. Escreve aí, eu sou. Escreve bem rapidinho. Eu sou. Eu sou. Escreve bem rapidinho, Lídia. Eu sou. Vamos bem rapidinho na resposta, para ganharmos tempo. Escreve aí, eu sou. Ok. A Lídia terminou de escrever eu sou. Eu estou lendo aqui a Lídia escrevendo. Olha como a palavra eu sou é curiosa. Eu sou. Eu estou lendo o nome de Deus. Eu estou dizendo que eu sou. Ou a Lídia está dizendo que ela é. Ou a Rita está dizendo que ela é. Esse nome é complicado, porque é difícil explicar eu sou. Mas o Paulo também está dizendo eu sou. Agora vamos ler o verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todo mundo. Mas eu não trabalhei. A graça de Deus dentro de mim trabalhou. Então ele está dizendo, a minha vida é tão identificada com Deus, que lá em Gálatas ele diz, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que muito amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Ele realiza em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo? O que Davi disse? O Deus que por mim tudo executa. Então Jesus está dizendo, eu tenho vida e vida abundante. Ele está dizendo, quem quiser amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por amor da vida de Deus, ganhará a sua vida. Então eu tenho que viver a minha vida, mas a minha energia não é mais a minha energia, é a energia do Espírito de Deus. Eu estou consciente que eu estou trabalhando, mas eu não estou trabalhando. É Deus trabalhando no meu lugar, mas não é Deus trabalhando no meu lugar, é eu trabalhando no lugar de... É eu trabalhando, mas não é eu, é Deus. Então nós ficamos nesse vai e vem. Eu não sei mais se é eu, se é Deus em mim. Eu não sei se é eu, se é a graça de Deus em mim. Eu estou tão consciente da presença de Deus que quando eu estou fazendo algo, Paulo ensina, tudo quanto fizer, quer seja por palavra, quer seja por obra, fazei em nome de Jesus. Paulo fala, orai sem cessar. O que ele está dizendo? Está dizendo que quando eu estou trabalhando, eu estou transformando o meu trabalho em uma oração diante de Deus. Quando eu estou caminhando com Deus. Quando eu estou em lazer, eu estou descansando na presença de Deus. Quando a gente vai pregar o evangelho para uma outra tribo, a gente tem dificuldade de explicar o evangelho para uma outra tribo. Então,
nós temos que explicar para ele que quem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Quem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Como é que você vai explicar isso para uma tribo que tem uma língua limitada? Tem um livro, conta a história de um missionário, e esse missionário veio na Colômbia. E ele tinha que contar para aqueles índios na Colômbia que eles tinham que crer em Jesus Cristo. E ele andava de um lado para o outro, tentando entender como é que ele faria para explicar isso. E os índios moravam na mata, numa mata densa, na mata amazônica, não sei se é a mata amazônica lá também, mas eles moravam na mata. E no lugar onde eles moravam tinha muita cobra. Imagina você dormir e quando você acorda tem uma cobra passando por cima de você, né? Então é muito perigoso dormir numa mata, porque tem cobra. Então o que os índios descobriram? Eles descobriram que podia armar a rede na árvore, porque a cobra não pegava eles na rede. Mas a gente sabe que cobra sobe em árvore. Então o que eles faziam? Quanto mais alto eles armavam a rede na árvore, mais longe das cobras eles estavam. Então tinha gente que armava uma rede, tipo assim, a 5 metros de altura, sei lá, 10 metros de altura, não sei o tamanho da árvore. Imagina você dormindo numa rede a 10 metros de altura. Por que você está dormindo numa rede a 10 metros de altura? Porque você está suspenso no ar, se protegendo da cobra. Aí aquele missionário disse: arme a tua rede em Jesus. Aí os índios entenderam. Armar a rede em Jesus significa ser salvo. Isto que diz respeito ao verso 10. Eu armo a minha rede em Jesus, eu faço o meu trabalho em Jesus, eu durmo na presença de Jesus, eu vivo com Jesus, eu penso com Jesus, eu converso com Jesus e a minha rede está sempre armada na presença de Deus. Olha, eu fiz o seminário de teologia em 3 anos. Era 4 anos, mas eu consegui fazer em 3 anos. O seminário era pago. Eu tinha que pagar a mensalidade do seminário. Então a gente que mora que está ali no seminário, eu não morava no seminário porque ele era na mesma cidade, eu morava na minha casa, ia para o seminário à noite estudar, mas tinha muitos seminaristas que moravam dentro do seminário e eles também tinham que pagar a mensalidade. Eu tinha que pagar a mensalidade e eles tinham que pagar a mensalidade. Então de vez em quando aparecia um seminarista e contava a seguinte experiência: chegou o dia do pagamento do seminário, eu não tinha dinheiro. Aí eu recebi uma carta de uma pessoa que eu não conhecia. E dentro dessa carta tinha o valor da mensalidade, eu ia lá e pagava. O outro seminarista, no outro mês, dizia assim: chegou o dia do pagamento do seminário, eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. E aí eu fui pregar numa congregação. Quando eu saí do púlpito, o irmão veio e me entregou um envelope. Quando eu abri o envelope, era o valor da mensalidade. E eu ouvi aqueles testemunhos. Eu olhava para aquele testemunho e dizia: que milagre, que milagre, que milagre. Mas comigo não acontecia desse jeito. Não era eu quem pagava o seminário, era o meu pai. O meu pai pagava todo mês o seminário. Ele me dava o dinheiro e eu pagava o seminário. Aí eu falava: Deus, eu queria ter o milagre de ter alguém pagando o seminário, do jeito que eles estão dizendo. Eu for pregar, aí eu saio do púlpito, alguém pega o dinheiro e paga o seminário. Exatamente, o Rui era um desses. O Rui Simões era uma pessoa que recebia dinheiro de maneira sobrenatural. Mas o que acontece? Vou pegar o Rui. O Rui, ele recebia o dinheiro de forma sobrenatural. Eu recebia o dinheiro de forma natural. Quem pagava a minha mensalidade era o meu pai.
quem pagava o seminário do Rui, todo mês era uma pessoa diferente. Então, para ele, aí um dia eu falei assim, mas do que eu estou reclamando? O objetivo é pagar o seminário. Se Deus usa o meu pai para pagar, e se para o Rui ele usa N pessoas para pagar, qual é a diferença? O mais difícil não é eu receber o milagre, porque eu chego num lugar, recebo um dinheiro, chego no outro, recebo um dinheiro, chego no outro, recebo dinheiro e vejo que isso é milagre. O mais difícil é eu entender que o meu pai pagando o meu seminário, isto é um milagre, tanto quanto o Rui recebendo dinheiro de muita gente pagando o seminário. Tudo é provisão de Deus. Então, o mais difícil para nós, quando estamos trabalhando, é entender que aquilo que estamos fazendo é Deus fazendo no nosso lugar. Porque a gente olha para nós e a gente não vê a presença de Deus, vamos assim dizer. Por exemplo, vamos supor que você está com uma dor. As mulheres têm aquela dor que se repete todo mês, né? Então elas estão habituadas, elas sabem que todo chega naquele dia tem aquela dor. Então vamos supor que você está com uma dor qualquer. E naquele dia que você está com uma dor, você tem que trabalhar. Você não pode chegar num ambiente de trabalho e dizer, gente, eu estou muito ruim, eu estou com dor, eu estou ruim, eu estou com dor. Você não vai fazer isso. Senão você acaba sendo mandado embora. Então você, para não ser mandado embora, o que você faz? Respira fundo, põe um sorriso no rosto, dá uma mordida de vez em quando nos lábios para aguentar a dor e trabalha como se não tivesse dor. O que você está fazendo? Você sente que tem uma dor, sabe que a dor está ali com você, mas você sabe que naquele ambiente você não pode mostrar a tua dor. Você tem vontade de sair dali e chorar de dor, mas você tem que mostrar um sorriso. E você tem que conviver com aquela dor. E você fica esperando terminar o expediente para que você possa extravasar a tua dor, mas você não pode naquele ambiente. Você é obrigado a trabalhar como se não tivesse dor. Andar com Deus é o oposto. Você não sente Deus, você sente a tua energia, você sente a tua força, você comeu bem, você percebe que você está forte naquele dia, você não está com nenhuma dor de cabeça, não tem nada, então você está dando toda a tua energia para trabalhar. Mas você diz, esta energia que eu estou entregando no meu trabalho, ela vem de Deus. Pela fé, eu entendo que é Deus que me dá energia. E lembro da Bíblia, a Bíblia diz que a vida procede de Deus. Então nós precisamos entender que não é nós, mas é a graça de Deus em nós em todo o tempo. Não há mérito em nós. Se nós comemos para Deus, comemos. Se nós descansamos para Deus, descansamos. Se nós corremos para Deus, corremos. Se estamos em tribulação, diante de Deus estamos. O tempo todo é Deus em nós. O tempo todo é Deus vivendo conosco. O tempo todo é a presença de Deus em nossa vida. O tempo todo é o Senhor em nós. Por isso que Paulo diz, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós. Temos que ter hoje a consciência da presença de Deus em nossa vida em todo o tempo. Andar com Deus é andar nessa consciência. É como se você tivesse uma dor, tendo que ter um sorriso escondendo a tua dor. No caso com Deus é o contrário. Você não percebe nada de Deus dentro de você, mas você vive nessa expectativa de que Deus está com você e que você tem a certeza e a convicção de que você não precisa ter essa sensação de presença de Deus, mas pela fé você sabe que você é o templo do Espírito de Deus, o templo ambulante de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Eu sou, Pai. E o Senhor se identifica comigo.
A minha vitalidade não é minha, é a vitalidade do Senhor. A minha energia não é minha, é a energia do Senhor. Não é possível, Senhor, no meu dia a dia, saber se é eu que estou fazendo ou se é Deus fazendo através de mim. Porque a tua palavra diz que o Senhor executa tudo por mim. Que eu tenha essa consciência da tua presença. E em todo tempo eu viva de acordo com esta consciência. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa última estação, que está no verso 12, de 1 Coríntios capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Agora que nós vamos sair desse momento de oração e nós vamos entrar no mundo, a palavra de hoje, do dia, é: sem ressurreição o homem é miserável. Porque sem ressurreição ele não tem esperança. Que o espírito dele já está salvo, que a alma dele está sendo salva e que o corpo dele será salvo e ele receberá um corpo glorificado. Sem ressurreição de Jesus, tudo isso se torna uma ilusão. E que se a pessoa vive na ilusão deste mundo, o mundo passa. E aí a vida dele passa. E quando termina e chega a morte, acabou para ele. Não há mais o que fazer. Nós vivemos na certeza da ressurreição. A nossa fé é o que foi pregado. Ele foi sepultado. Ele foi morto por nossos pecados. É a Bíblia que diz isso. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia é que diz isso. Então a Bíblia aponta Jesus nessa experiência. E quando Jesus morre, eu morri. E quando Jesus ressuscita, eu passei a viver. Então a vida que agora eu vivo não me pertence mais. É a vida dele. Eu estou vivendo uma vida emprestada. Eu gosto muito de repetir uma experiência de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom é uma mulher que andou com Deus. É uma mulher que esteve presa nos campos nazistas. E depois que ela saiu de lá, a irmã dela morreu nesse campo. Ela foi torturada, morreu. Mas a Corrie ten Boom conseguiu viver. E ela, ao longo da vida dela, ela falou de Jesus. Ela chega aos 80 anos de idade. Imagine uma mulher com 80 anos de idade viajando pelo mundo inteiro falando de Jesus. A situação dela era muito difícil. Para ela viajar, ela precisava ser acompanhada de uma enfermeira. Então ela tinha que planejar as viagens dela, porque a enfermeira tinha que ir junto com ela nas suas viagens. Então lá ia Corrie ten Boom com as suas enfermeiras. Um dia ela disse para Deus: Deus, eu estou cansada. Eu não suporto mais viajar. É muito difícil para mim viajar. Eu tenho que levar uma enfermeira comigo. Aí Deus disse assim para ela: Corrie, é o seguinte, eu vou te dar 1 ano de descanso. Você vai descansar por 1 ano. Depois que terminar esse ano de descanso, você vai andar comigo até eu te recolher. Você não vai parar, você vai continuar andando. E Corrie, ela tinha um amigo que tinha uma fazenda. E ela ficou 1 ano naquela fazenda descansando. Imagina a vida dela, 1 ano descansando. Quando passou 1 ano, Deus falou: agora é hora de voltar a andar. E ela andou até Deus recolher ela. Mas antes dela ir para essa fazenda, nesse ano de descanso, ela tinha experiência com Deus. Deus falava com ela e Deus orientava o que ela tinha que fazer naquele dia. E Deus disse assim: Corrie, tem um homem que está no 10º andar do edifício tal, vai até lá e fala com ele de mim. Então Corrie tinha essa missão. Corrie pegou, foi até aquele edifício, e quando chegou naquele edifício, ela falou que queria conversar com o homem que estava no 10º andar, e aí deram acesso para ela ao elevador, para ela ir até o 10º andar. Quando ela chega no elevador, uma plaquinha: elevador quebrado.
Ela leu a placa, elevador quebrado, 10 andares. A Core resolve ir embora. Ela sai do edifício. Quando ela sai do edifício e chega na calçada, Deus fala com ela: ô Core, onde você vai? Ela falou: Senhor, o senhor falou para mim pregar para um homem que está no 10º andar. Só que eu cheguei lá, o elevador está quebrado. Eles vão consertar o elevador. Quando o elevador estiver consertado, eu vou lá falar com aquele homem. Aí Deus virou para ela e falou assim: Core, a escada serve para quê? Uma mulher de 80 anos tem que subir 10 andares de escada para falar com um homem no 10º andar. Uma mulher que achava que não tinha mais saúde, que precisava dormir, descansar durante um ano. Deus fala para ela: você não vai descansar, a terra não é o lugar do teu descanso, você vai andar até eu te recolher. E ela teve que subir os 10 andares. Não sei quanto tempo ela levou para chegar no 10º. Não sei como é que ela desceu, não lembro dessa parte da experiência. Mas ela fez isso, porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele nos dá a sua vida. E a energia que nós temos não nos pertence mais. Essa energia procede de Deus. É a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, não somos nós mais que vivemos. É Cristo que vive em nós. E a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus que muito amou. E assim mesmo se entregou. E Paulo está dizendo, ele se entregou, ele foi sepultado, e ele ressuscitou, e ele está à destra do Pai, e ele nos enviou o Espírito Santo. E agora nós andamos com Deus em todo o tempo, quer tenhamos consciência ou não, mas o Senhor nos chama nesse dia a termos consciência desta verdade, porque se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que você vai viver sem essa consciência, sem esse entendimento? Nós não podemos viver como se ele não tivesse ressuscitado. Ora, quem já foi ao enterro sabe que funciona assim. O morto está sendo velado. O caixão está aberto e ele está morto. Está todo mundo vendo que ele está morto. Num dado momento, aquele caixão é fechado e selado. Aí, algumas pessoas pegam no caixão e levam o caixão até o túmulo e desce o caixão. A gente olha para aquele caixão, é a nossa última despedida daquele morto. A gente sai do cemitério e nunca mais volta no cemitério, porque não adianta voltar. Ele está morto. Ele não tem mais condição de conversar com a gente. Acabou meu relacionamento com ele aqui nessa terra. Ele virou pó. Ele está morto. Ele caiu no esquecimento. Eu virei as costas, fui embora do cemitério e nunca mais voltei no cemitério. Agora, no caso de Jesus é diferente. Ele foi morto. Ele foi colocado no túmulo. A pedra foi fechada. Mas aí veio o anjo e disse: ele ressuscitou. A gente vai lá no túmulo. O túmulo está aberto. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele está sentado à direita do Pai. O que significa isso? Que a qualquer tempo podemos conversar com Jesus. Que a qualquer tempo podemos sentir a presença dele. Que a qualquer tempo podemos compartilhar da vida dele. Porque a troca aconteceu. Ele morreu pelos meus pecados, eu morri com ele. Agora ele vive para Deus, eu também vivo para Deus. Eu não posso mais viver fechado no meu mundinho. E esse dia eu sou chamado. Sem ressurreição, o homem é miserável. Mas eu conheço o Cristo ressurreto. Pela fé, eu tenho essa consciência, e é nessa consciência que eu ando. Eu ando sabendo que ele está andando comigo. Eu ando sabendo que ele está ouvindo a minha oração. Eu ando sabendo que ele está presente na minha vida. Eu ando sabendo que ele está me dando livramento. É assim que nós somos chamados a viver nesse dia. Pega o teu maná, segura ele e caminha com ele por todo esse dia. Pai, nós glorificamos o teu nome,
porque nesta manhã o Senhor nos fez consciente que a vida que agora vivemos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que muito amou e a si mesmo se entregou por nós. Tal como Paulo, nós podemos fazer essa declaração, porque já não sou eu que vivo, e o que eu faço não é eu, é a graça de Deus em mim. A energia que eu tenho não é minha mais, é a energia de Deus em minha vida. Senhor, que eu possa ter essa clareza, esse entendimento consciente de que o Senhor se faz presente em minha vida nesse dia. Esta é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Estamos encerrando mais essa manhã com Deus. Sexta-feira dessa semana é o nosso último dia, depois voltamos na segunda. Então que o Senhor possa ser glorificado por estarmos na presença de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe ao longo desse dia.